Eu quero meditar com vocês, se Deus permitir, por mais de um domingo, nesse texto e no tema que nós vamos abordar a partir de hoje. Eclesiastes capítulo 2, versículos do 1 ao 11, é o texto base que nós vamos caminhar durante alguns domingos, se o Senhor assim nos permitir. Abra sua Bíblia. Ou se você não trouxe a Bíblia, ou não trouxe no seu celular, acompanhe pelo nosso telão. A palavra do Senhor diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também, isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei a minha casa, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O homem que escreveu o livro de Eclesiastes é considerado um dos homens mais sábios do mundo. Um homem que, quando ele poderia pedir a Deus qualquer coisa, Deus diz, pede o que você quiser que eu vou fazer. Ele disse, me dê sabedoria. E eu tenho um amigo meu, mora em Tangará da Serra, que ele diz sempre assim, cuidado com o que você pede para Deus, que Ele pode te ouvir. E Deus ouviu Salomão. Deu a Salomão sabedoria, que segundo a história, em se tratando de homens que pisaram nessa terra, Salomão foi o mais sábio. O pastor Jeremias, o gerê da 8ª Igreja de Belo Horizonte, contesta. Ele diz que Salomão não foi tão sábio assim. Ele falou isso lá no congresso da PECOM. Ele disse, se Salomão fosse tão sábio, ele não teria arrumado tanta sogra, igual ele arrumou. Porque diz que tinha em torno de 1000 mulheres. Já pensou 1000 sogras? A minha sogra está comigo desde quinta-feira lá em casa, foi embora hoje. Eu falei, ô sogra, não vai, fica mais. Não, meu filho, eu preciso ir, tem que ir embora. Eu falei, não vai, fica mais uma semana com a gente. Ela, não, eu tenho que ir, foi embora. Né? Então Salomão diz assim, olha, o pastor Jeremias diz assim, Salomão, se fosse tão inteligente, ele não teria arrumado tantas sogras. Né? Ele diz que o mais sábio é Jesus Cristo. Mas humanamente falando, de ser humano, não de Deus encarnado, Salomão foi um homem sábio. E Salomão, ele viveu numa época em que as pessoas, elas prezavam muito pela sabedoria. E fez parte de um contexto um pouco mais perto ou um pouco mais longe, em que se predominava a sabedoria egípcia, considerada até hoje das maiores do mundo. Até hoje não se sabe como que os egípcios conseguiram fazer as pirâmides.
milimetricamente projetadas. Como que eles conseguiram serrar aqueles blocos gigantescos? Se tem um lugar do mundo que eu tenho vontade de conhecer, é o Egito, para conhecer as pirâmides. Porque é uma história que foi construída e que até hoje a matemática e a engenharia, por mais evoluída que esteja, não consegue entender vários aspectos, não apenas estéticos da pirâmide, quanto a construção mesmo, quanto aos projetos do interior ali das pirâmides. E quando eu estudava a vida de Salomão, para preparar essa mensagem, me veio na cabeça a vida de olhar a vida de alguns dos grandes nomes egípcios, né? Alguns dos faraós, que também a gente fica sempre curioso, como é que era a vida dos faraós. E de todos os faraós tem um que me encanta, que é o Tutankhamon. Pela história, pela trajetória dele. Em 1962, o Dr. Howard Carter, ele é um arqueólogo e um egiptólogo britânico, ele descobriu a KV-62. KV-62 são as iniciais de Kings Valley, Vale dos Reis, onde eles descobriram várias tumbas de reis egípcios e de faraós. E ali, na KV-62, Dr. Howard Carter, ele descobriu uma tumba, por incrível que pareça, que não havia sido saqueada. Porque normalmente todas as tumbas dos grandes faraós foram saqueadas. E segundo a história, os saqueadores até chegaram a entrar na pirâmide onde estava sepultado Tutankhamon. Mas ali na explosão, ou na desconstrução das partes internas dos saqueadores para roubar os bens, houve um desmoronamento, e esse desmoronamento preservou a entrada principal, a câmara principal, onde estava a tumba de Tutankhamon. Por isso, em 1962, o Dr. Howard Carter, ele descobriu esse sarcófago e essa tumba completamente preservada. Vocês veem aqui na imagem diversos tipos de riquezas. Tinha muita riqueza, muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas roupas reais, muitas armas. Segundo a arqueologia, uma riqueza inestimável estava ali ao lado do sarcófago de Tutankhamon. Só para ter uma noção, só o sarcófago de Tutankhamon, de ouro puro, maciço, pesa 110 quilos e 400 gramas de ouro puro. Ouro com 3.000 anos de história. Só essa caixa aqui. Sem o Tutankhamon lá dentro, limpinha, só em ouro, 110 quilos e 400 de ouro puro. Uma riqueza inestimável. Uma riqueza histórica, arqueológica, muito maior do que a riqueza venal daqueles produtos de ouro e pedras preciosas que eles encontraram. Mas o que me chama a atenção é um pouquinho a história de Tutankhamon. Porque, segundo os historiadores, Tutankhamon, ele se casou muito cedo, entre 8 e 9 anos de idade. E também nesse período ele se tornou um faraó, entre 8 e 9 anos de idade. E eu fico imaginando o que é um jovem, ou um adulto, ou um adolescente, ou uma criança de 8, 9 anos de idade, que se torna um faraó. O cara mais poderoso do mundo. O cara que governava o povo mais poderoso do mundo. Ao ponto que hoje, 3.000 anos depois, acredita-se que os grandes faraós tinham contato com extraterrestres, porque não é possível o ser humano fazer o que esses caras faziam. E ali estava um jovem de 10 anos, 8 ou 9 anos de idade. E aí me impressiona mais a história de Tutankhamon, que ele viveu intensamente todo o glamour, todo o poder, toda a riqueza, tudo que ele tinha, por apenas 9 anos. Porque ele morreu aos 18 anos de idade. Acreditava-se, a arqueologia, que ele havia sido assassinado com um golpe na cabeça. E quando o Dr. Howard descobriu o corpo dele, eles fizeram uma ressonância magnética e descobriram que ele não teve morte violenta. Ele morreu de alguma enfermidade ou de morte natural aos 18 anos de idade.
mas não tinha evidência nenhuma de morte violenta e muito menos de golpe no crânio, como se imaginava. Tutancâmon, ele faleceu aos 18 anos de idade. E 3.000 anos depois, Dr. Howard Carter encontrou a sua sepultura com todos os bens e riquezas e roupas e armas ao lado do seu sarcófago. Sarcófago para nós que somos mortais é o mesmo que caixão. Ou seja, durante 3.000 anos, toda a riqueza que Tutancâmon podia, todo o glamour que ele poderia manifestar como um faraó, permaneceu 3.000 anos ao seu lado. 3.000 anos ao seu lado. E isso me leva a fazer uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Eu não sei se você já parou para pensar em qual é o sentido da vida. Qual é a sua missão? Por que você veio ao mundo? O que define a sua caminhada? O que define a sua trajetória? O que define o seu tempo? A gente lê essa passagem de Salomão, parece que Salomão está com depressão. Ele fala, olha, eu tenho tudo na vida, mas a minha vida não tem sentido. E aí eu comecei a fazer tudo. Eu comprei, plantei vinha, eu bebi, eu me envolvi com outras mulheres, eu negociei terras, eu comprei mais terras, eu construí casa, eu fiz um monte de coisa para dar sentido à minha vida. Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 2, parece que Salomão está numa crise existencial, em que ele não encontra o sentido da sua própria existência, em que um dia para ele é só um dia, mas ele não consegue entender para que aquele dia nasceu, se a vida dele não tem sentido nenhum. Qual é o sentido da vida? E é sobre isso que eu quero falar a partir de hoje. O sentido da vida. Não sei se dá para ver lá do fundo esses desenhos aqui. Uma coisa certa, nós nascemos. Você está aqui. Outra coisa certa, você vai morrer. E nesse trajeto, entre nascer e entre a sua sepultura, qual é o sentido disso aqui? Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você comprou a roupa que você está usando hoje à noite aqui? Por que você vive na casa que você mora? Por que você tem o carro que você comprou? Por que você tem a moto? Por que você deseja as coisas que fazem parte dos desejos do seu coração? Qual é o sentido da sua vida? Versículo 9. Salomão diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. A sua vida só terá sentido se você, durante o tempo da sua existência, construir valores. Diga, construir valores. Construir valores. Ali está o Gabriel. Está preso no cinto? Está preso. Então solta, traz o Gabriel aqui. Gabriel acabou de nascer. Acabou de sair da forma. Olha só. Olha lá, Gabriel, povo. Apaga a luz aqui. Né? Aí. Olha o Gabriel. Está tentando olhar, está vendo, Gabriel, esse povo aí? Olha lá, todo mundo. Bênção, né? Quais são os valores que o Gabriel tem? Nenhum. Mas a partir do momento da sua existência, agora ele começa um processo de construção de valores. O Gabriel pode... Ele não está gostando. Tá bom, não, tá bom. Vai. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós fazemos a apresentação oficial. O Gabriel, ele pode construir um império. Sim ou não? Sim. Pode.
O Gabriel, ele pode construir a maior pirâmide, até mesmo maior do que a de Tutancâmon. Mas e os valores? Quais são os valores que você está construindo? Salomão fala assim, olha, me tornei maior do que todos, mas eu não deixei sair de mim a sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você nasce com ela, sabedoria você constrói ela. Inteligência é algo que você nasce, está no DNA. Né? Nasceu é um gênio. Ah, mas eu até diria, nem está no DNA não, porque eu conheço filhos de gênios. Você entrar na internet, você vai ver que o pai e a mãe são pessoas simples, intelectualmente falando, e a criança é um gênio. Agora, sabedoria não, você constrói. Então Salomão diz assim, olha, eu me engrandeci demais, sobrepujei a todos, mas eu desenvolvi a minha sabedoria. Eu soube administrar o meu crescimento. Queridos, se o objetivo da vida fosse construir um patrimônio, quem constrói patrimônio não deveria morrer. Não, eu vou trabalhar, eu vou ter tantas casas, eu vou ter tantos carros, eu vou ter uma estrutura muito grande, eu vou construir uma estrutura financeira, eu vou construir um império, como a gente conhece diversos que tem por aí. Se a nossa vida, se o sentido da nossa vida fosse construir patrimônios, então quem constrói patrimônio não deveria morrer. E se há algo que nivela todos nós nesse mundo é a morte. Lembra uma vez que eu mostrei uma caveira aqui? Negro, branco, rico, pobre, intelectual, analfabeto. Chega na mesma situação. Não estou dizendo que você não deva construir patrimônio. Estou perguntando qual que é o sentido da sua vida. Qual que é o sentido da sua vida? Jesus Cristo, quando Ele vem ao mundo, Ele vem para confrontar alguns estigmas. E um deles é justamente o dinheiro versus o valor. Marcos capítulo 8, versículo 36, ele diz, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que você constrói nesse mundo é bom, mas não é valioso, mas não é eterno. O que você constrói, o que você conquista vale a pena, é gostoso você usufruir, mas isso não pode ser o carro-chefe da sua vida. É como se você comprasse um Fusca e colocasse ali o motor de uma Ferrari nele. É um Fusca, é um carro com uma estrutura, mas com um motor gigantesco dentro dele. Você vai construir os seus impérios nessa terra, mas se você colocar isso como sentido principal da sua vida, você vai perder a sua alma. E Jesus fala, que valor tem nisso? Que valor tem nisso? Os valores são mais importantes quando somos mais humanos e menos desumanos. Qual que é o valor de nós vermos os Estados Unidos brigando, xingando e ameaçando a Coreia do Norte? Qual que é o valor disso? O valor para mostrar qual presidente tem mais poder? O valor para mostrar qual país tem mais bomba nuclear? O valor para provar qual país tem mais autoridade? Qual que é o valor? Eu diria um presidente como o americano, que se diz ser um cristão protestante, evangélico, que vai à igreja todo domingo, ele não deveria ser mais humano e falar assim, olha, agende uma conversa com esse presidente norte-coreano que eu quero lá conversar com ele. Eu quero falar para ele sobre o amor de Cristo. Quero falar para ele sobre paz. Eu quero falar para ele sobre sermos humanos. Eu quero falar para ele como o meu país pode ajudar o país dele a desenvolver os subdesenvolvidos que existem ali. Qual que é o sentido da vida? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isso, disse Jesus, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactância é ostentação, é orgulho.
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, falsos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa geração que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, parece que ele está falando da nossa geração. Onde as pessoas normalmente, não são todos, se veste para mostrar para os outros a roupa que ele está vestindo. Onde as pessoas, elas procuram viver uma vida para mostrar para a sociedade a vida que ela tem. Não realmente porque esse é o sentido da vida dela. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, cuidado, porque vai chegar esse tempo. E queridos, não quero ser profeta de maldição não, mas na minha opinião esse tempo chegou. É o tempo que nós vivemos. Onde as pessoas, elas são mais desumanas do que humanas. Onde o sentido da vida não permite mais o próximo fazer parte da minha existência. Onde o que importa é eu crescer, é eu prosperar, é eu desenvolver às custas do outro, não importa a situação dele. E aí eu pergunto para vocês que são jovens, que mundo nós teremos daqui a 20 anos? Se hoje nós estamos vivendo esse mundo, que mundo será daqui a 20 anos? Como será o mundo dos nossos netos? Dos nossos bisnetos? Será que existirá mundo? Nós somos induzidos à competição, hoje, em dia, para ver quem é o melhor. Os joguinhos são assim, no trabalho é assim, muitas vezes na igreja é assim. É a competição para ver quem é melhor. As Olimpíadas, prova quem é melhor. Qual que corre mais? É o que chega primeiro. E aí qual o país que recebeu mais medalhas de ouro? É o país que está em primeiro lugar. E eu pergunto, qual que é o valor disso? Qual que é o valor de você mostrar para uma pessoa que você tem poder aquisitivo para comprar uma roupa dessa ou daquela marca? Qual que é o sentido da vida em você chegar na frente e olhar quem chegou em último lugar chorando? Porque chegou em último lugar? Qual que é o sentido disso? Queridos, as pessoas que ganham mais, isso é pesquisa, não é eu que estou falando não, só estou repetindo, são mais infelizes. As pessoas que ganham mais são mais infelizes, são mais depressivas. As pessoas que ganham mais, normalmente, são as pessoas mais tristes. Semana passada eu estava assistindo no Globo Rural a história de uma senhora que toca sanfona no sertão do Piauí. Pensa numa miséria, pensa numa pobreza. Um chão seco que nem a erva mais daninha produz. Uma mulher mãe de 7 filhos, que hoje ganha uns trocados tocando sanfona nos bailes, no sertão do Piauí. Mas uma mulher com um sorriso cá na ponta da orelha. Em momento algum da entrevista, foi uma entrevista especial, durou mais ou menos uns 20 minutos a meia hora, em momento algum ela reclamou da vida. O repórter fez a brincadeira e falou assim, mas a senhora, mas o seu marido não tinha televisão não, né? 7 filhos? Ela abriu o sorriso e falou, ih, meu filho, a gente fazia fio no fogão, a gente fazia na... E começou a falar onde fazia fio na casa. Na tuia, e foi falando, e o filho do lado ali. O sentido da vida era ela ser feliz. Quantas vezes você reclama das coisas tendo tudo na sua casa? Você tem sua geladeira cheia, você tem seu guarda-roupa cheio, você tem um teto para morar, e aí você é triste, você é depressivo, você reclama da vida, você acha que nada está bom, você acha que precisava de mais. E aí isso me leva a uma conclusão, você não precisa ser melhor do que
Ninguém. Diga, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Você será muito mais feliz no dia que você decidir ser você mesmo. Ser você mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo 19, a única certeza que nós temos é essa. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Então não perca tempo tentando ser quem você não é. Seja autêntico. Isso vai dar sentido à sua vida. Os valores são mais importantes e duradouros do que o patrimônio de uma pessoa. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz assim, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Muito mais do que os bens que você vem a possuir, estão os valores, o caráter, a ética, a moral, o senso humano. Jesus diz isso. Você tem muita coisa? E daí? A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Porque para a gente perder, é daqui para ali. Nós vamos cantar um hino na hora da Santa Ceia, e eu vou contar um pouquinho da história desse hino. Aquele hino que diz, sou feliz com Jesus. Um homem que teve uma vida, desculpa a expressão, desgraçada. Perdeu tudo. E fez esse hino, eu sou feliz, mesmo que eu só tenha Jesus na minha vida. Irmãos, nós somos uma geração de egoístas, de avarentos. E isso tem interferido na sua vida familiar. Isso tem interferido na sua vida pessoal, você consigo mesmo. Isso tem interferido no seu relacionamento com Deus. Seus valores só valem alguma coisa quando seus valores forem instrumento para mudar a vida de alguém. Se você passar nesse mundo sem ser um instrumento para transformação na vida de uma outra pessoa, sua vida não teve nenhum sentido. Você viveu demais. Você viveu intensamente como Tutancâmon. Mas essa intensidade só durou 9 anos. Quando você chegar ao fim da vida, você vai olhar para trás e a pergunta a ser respondida é, que valor eu construí? Quando você vive para mostrar que é melhor, você vive para a sua própria satisfação. E uma pessoa que precisa provar para os outros que ela é melhor, é uma pessoa que tem a autoestima baixa. É uma pessoa que precisa provar o seu valor. É uma pessoa que não se satisfaz com a sua própria existência. É uma pessoa que ela precisa estar sempre mostrando para o outro que ela é alguém, que ela acha que é, mas ela precisa que os outros também reconheçam que ela é aquilo. Seja autêntico, seja você. Isso vai dar sentido à sua vida. Salomão chegou lá, ao final conquistou tudo. E aí ele diz assim, sabe o que eu percebi? Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Se o objetivo da vida fosse construir patrimônios, à medida que a gente fosse construir patrimônio, a gente ficaria longe da morte. Uma família unida não é aquela família que os pais deixam bens. Uma família unida é aquela família que os pais deixam valores. Porque é o valor que vai manter uma família unida. O valor é que vai manter a família unida. Versículo 11. A palavra do Senhor diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Olha o finalzinho do versículo. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão nos ensina através desse versículo que a sua vida terá sentido quando você aprender a viver intensamente os momentos que Deus te dá. Sabe como que Deus chama o seu tempo de vida aqui? Como um breve sopro. Um sopro. É tão rápido. Tão rápido. Lucan está fazendo 18 anos hoje. Maioridade. Não sei se é bom, se é ruim. Vai aumentar a responsabilidade, tem que aumentar, né? Agora é de maior. 18 anos. E hoje lá em casa a gente estava conversando sobre isso na hora do almoço. Há 18 anos atrás ele nasceu. Lembro como se fosse hoje
ali na porta do corredor, que dava para salas de cirurgia, eu e minha sogra, esperando a enfermeira trazer meu filho. Poxa vida, olhe para trás hoje. 18 anos se passaram. Olha a modesta, quando Samuel nasceu, parece que foi ontem. Agora ele está ali com 25. É assim? Irmão Juarez, quando os filhos nasceram, aí, olha, a moça que está do seu lado, não parece que foi ontem? Seja honesto. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que Cristiano e a Zene casaram. Já tem 2 filhos, o outro até torce para o Grêmio. E às vezes a gente deixa de aproveitar a intensidade dos anos de vida que Deus nos dá. Preocupado em agradar os outros. Preocupado em viver para os outros. Enquanto a sua vida está passando. Deixamos de viver intensamente o dia que Deus nos deu, preocupado com amanhã. Quantos de vocês não vieram aqui hoje preocupados com amanhã, segunda-feira? O que você tem que fazer amanhã? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira? Você já veio aqui para a igreja preocupado com o que vai acontecer lá na frente? Tenho certeza que tem muitos aqui que vieram desse jeito. Já trouxeram na sua bagagem eclesiástica os conflitos que ainda não chegaram, de um dia que ainda não chegou. Mas eu pergunto, e se você não tivesse o amanhã? Você sofreu hoje por algo que você nem vai ter. E se Jesus voltar amanhã? Aí você veio para a igreja hoje, deixou de adorar intensamente, porque sexta-feira você teria um problema que não chegou porque Jesus voltou na segunda. Qual que é o sentido da vida de uma pessoa que recebe o seguinte diagnóstico? Você tem 30 dias de vida. O que você faria? Não sei se eu vou conseguir, mas em outubro, dia 30 de outubro, eu vou fazer uma campanha de 30 dias, ininterrupto, chamado 30 dias para viver. Se você tivesse 30 dias para viver, o que você faria? Ou pior, vamos pensar na situação pior. Se você tivesse no hospital e o médico falasse assim para você, a qualquer momento você vai morrer. O que você faria? Eu que trabalhei 2 anos no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Curitiba, como capelão, a minha dura função era, além de orar com os pacientes e familiares, era de estar presente na hora da morte. Quando tinha uma cirurgia muito difícil, o médico mandava me chamar e eu ficava ali, em espírito de oração, pela cirurgia. Quando chegava um paciente crítico, como o caso de uma menina que marcou minha vida, de 15 anos, que chegou e a minha sala ficava a 5 metros da entrada da UTI, já para ficar perto ali, e eu vi aquele atropelo de gente correndo. Quando eu chego lá numa sala reservada assim, uma menina de 15 anos, e todos os enfermeiros e médicos da UTI tentando reanimar aquela menina, tinha tomado veneno. E aí eu cheguei perto da cabeça dela, segurei aquele aparelho que fica bombeando oxigênio, para liberar o enfermeiro, para eles ajudarem, e ficava orando, falando, Deus, não deixa essa menina morrer, não. Mas e se um paciente estava no momento da morte, eles me ligavam e falavam assim, pastor, paciente do quarto 3, leito 2, é um paciente SPP, que significa, se parar, parou. Não vamos fazer mais nada. É um paciente que está morrendo. E daqui a pouquinho eu quero contar algumas experiências que eu tive com alguns pacientes desses, que eu tive a oportunidade de falar assim, escuta, você tem algum arrependimento de alguma coisa que você tenha feito? Normalmente, pacientes terminais, eles passam a refletir na vida.
Normalmente, pacientes terminais, eu estou falando de experiência minha, com pacientes terminais no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Curitiba. Eles passam a pensar na família. Normalmente, pacientes terminais, eles passam a assistir o filme da sua própria história. Daqui a pouquinho eu vou contar essas experiências. Mas eu pergunto, se nós temos esse momento para viver, e a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, como Salomão diz, que adianta a gente construir tudo se isso é correr atrás do vento? Por que a gente às vezes constrói tudo e ainda a gente tem necessidade de construir mais? Por que a gente se rende à necessidade de provar para os outros quem nós somos, se o que importa é nós sermos o que somos, independente do que os outros pensam, ou acham, ou falam sobre nós? Por que nós permitimos que a opinião dos outros nos atinja tanto? Nos desestimule tanto? Tire tanto o nosso sossego, a nossa paz? E aí, quando a gente deixa de viver intensamente, a gente começa a sofrer de depressão, de crise, de ansiedade, a gente começa a se olhar de uma forma negativa e pensa assim, eu preciso tomar um remédio para depressão, eu preciso tomar um remédio tarja preta. Tem gente que acha que é bonito falar assim, ai pastor, eu tenho 5 caixas de remédio tarja preta que eu tomo. Talvez a questão não seja tomar remédio, talvez a questão seja você mudar o seu estilo de vida. Talvez a questão não seja tomar o remédio, talvez a questão seja você passar a encarar a vida de uma forma diferente. Encarar os seus problemas, os seus conflitos de uma forma diferente. Talvez a questão não seja tomar remédio, mas seja você mudar os seus valores. Você ser mais solidário e menos competitivo. Por que você tem que ganhar do outro? Qual que é a necessidade disso? Talvez não seja tomar remédio, talvez a situação seja você ser mais compreensivo e menos exigente. O mundo diz que você tem que ser mais exigente. Por quê? O mundo diz que você tem que ser mais competitivo. Por quê? Para quê? Talvez a situação não seja tomar remédio, mas seja você ser mais da paz e menos da guerra. Elogiar mais, criticar menos. Estender mais a mão do que retroceder a sua mão. Ser mais bondoso, menos egoísta. Ser mais sereno, menos exigente consigo mesmo. Ser mais harmonioso, menos conflituoso. Deus nos deu, Flavinha, um dia de cada vez. O seu amanhã só fará sentido se você viver bem o hoje. Amém? Diga, Deus me deu um dia de cada vez. O meu amanhã só fará sentido se eu viver bem o meu hoje. Alguns pacientes que eu tive oportunidade de conversar no momento da morte, e eu sempre fazia essa pergunta: qual é o seu maior arrependimento? Alguns me disseram assim: eu queria tanto ter amado mais, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos. Teve uma que falou assim: eu queria tanto ter abraçado mais. E teve uma que chorando falou para mim assim: eu queria ter vivido um dia de cada vez. Aí ela olhou para mim e falou assim: mas não é possível, né, doutor? Eu falei: não. Existe um livro de uma escritora chamada Brynne White, uma enfermeira australiana que lançou um livro com uma lista de 5 arrependimentos. Você acha isso na internet? 5 arrependimentos de pessoas que estão perto de morrer, no leito da morte. Recomendo mesmo que você leia esse livro. É um livro que é muito usado pelo Espiritismo. Desconsidere isso, leia o livro. Primeiro arrependimento: eu queria ter tido a coragem de fazer o que realmente eu queria,
e não o que os outros esperassem que eu fizesse. Segundo arrependimento, eu queria não ter trabalhado tanto. Cansado tanto, viu, Ana Paula? Estressado tanto com o trabalho. É que ela estava falando para mim que está cansada demais do trabalho. Terceiro arrependimento, eu queria ter tido coragem de expressar o que realmente eu sentia. Se ama, então fala que ama, não deixa para amanhã não. Se quer beijar, beija. Se quer abraçar, abrace. Se não gosta, não gosta. Não fale que gosta só para agradar o outro, não, seja honesto, seja coerente com você. Quarto arrependimento, eu queria ter retomado contato com pessoas que eu amei e excluí da minha vida. Quinto arrependimento, esse é triste, eu queria ter sido mais feliz. E essas pessoas responderam isso no leito da morte. Nenhuma delas teve uma mudança na saúde e voltaram à vida. Morreram. Jovem faraó Tutankhamon morreu aos 18 anos. 18 anos. Jovem. Levou na sua tumba todas as suas riquezas. E por 3.000 anos, todas as riquezas de Tutankhamon ficaram junto com ele. Mostra aqui, Daniel. Isso, aí, ó. Tudo isso aí, catalogado. Por 3.000 anos, toda a riqueza, tudo que Tutankhamon juntou, seu poder, sua glória, sua riqueza, ali, por 3.000 anos intactos, ao seu lado, dentro de uma gigante pirâmide, sepultados ao lado de um corpo morto. Você está vivo. Você está vivo. Diga, eu estou vivo. Qual é o sentido da sua existência? Baixe sua cabeça. Pensa nisso agora, em nome de Jesus.